gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E hoje a gente vai começar a nossa aula com a nossa oração, para que a nossa tarde seja muito abençoada. Então a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, certo? Então vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. A gente vai iniciar a nossa aula de hoje, a livro de português, na página 43 e 44. E qual é o nosso assunto de hoje? São as notações léxicas. E o que é isso? As notações léxicas são os sinais que a gente usa para que a pronúncia, ele indique a pronúncia certa das palavras. A gente conhece como os acentos, os sinais gráficos, mas é certo a gente chamar ele de notações léxicas. Elas vão mostrar a forma correta, a pronúncia correta de cada palavra. Aí a gente tem o primeiro aí, o acento agudo. O acento agudo é aquele que a gente coloca na palavrinha café. Aqui. O acento agudo. Ele vai indicar o som aberto nas vogais das vogais. Como assim o som aberto? O som dele vai sair de forma que a boca da gente fique realmente aberta. O som vai sair mais forte. Então, a gente vai café. Esse é aí já é a nossa notação léxica que vai mostrar, indicar como é que se pronuncia essa palavra. Depois a gente tem o acento circunflexo. O acento circunflexo a gente usa na palavra você. Só que o acento circunflexo, ele vai marcar um som fechado. O você, o som ele fica mais, a boca da gente quando pronuncia, fica mais fechada e o som ele fica mais abafado. Então, a diferença do acento agudo para o acento circunflexo é em relação a isso. Que um vai ter uma pronúncia aberta e o outro vai ter uma pronúncia mais fechada das vogais, certo? Só que o acento circunflexo, ele só é usado nas vogais A, E e O, certo? As demais letras, elas não vão possuir o acento circunflexo, que é a letra I e a letra U. A próxima notação léxica que a gente tem é o tio. O tio a gente tem na palavra mão. O tio, ele só vai aparecer nas vogais A e O. E qual vai ser o diferencial dele? Ele vai marcar um som nasal. Como eu já disse a vocês, o som nasal ele vai sair tanto pela boca, tanto pelo nariz. Então, esse sonzinho aqui, o tio, ele vai marcar onde é que o som vai sair pelo nariz juntamente pela boca, certo? Depois a gente tem o cedilha. O cedilha, ele é utilizado embaixo da letra C. Aí a gente tem de exemplo aí a palavra caçador. Certo? Então, ele só vai ser utilizado antes das vogais A, O e U. A, O e U. Antes de outras vogais, da E e da I, ele não vai ser utilizado. E ele vai dar um som de S. Se eu escrever essa palavra caçador assim, que tá errada, ele não teria diferença em relação à sonoridade, em relação ao som. Só em relação à escrita, porque a palavra está errada. Porque o C com o cedilha, ele vai dar um som de S para a palavra, certo? E por último, a gente tem o hífen. O hífen, ele vai juntar elementos diferentes em uma só estrutura. E ele é usado para separar as sílabas de uma palavra. Quando a gente vai fazer a separação das sílabas, a gente tem aí o exemplo estudo. A gente separa hífen, tu, hífen, dó. Separou todas as sílabas. Vai ser utilizado também para ligar as palavras compostas. Que vai ser isso?
palavras diferentes quando a gente junta para formar uma palavra, uma outra palavra. A gente tem um exemplo de couve-flor, erva doce. Hoje é que dia? Terça-feira. Duas palavras diferentes que foram juntas foram ligadas por causa do hífen. E depois a gente tem para ligar o pronome ao verbo. O que seria um pronome? É uma palavrinha que vai se relacionar ao nome. E o verbo é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. A gente tem aí o viu. Vi é o verbo e o é o pronome. Então a gente juntou os dois e formou uma nova palavra, certo? A gente ligou o pronome ao verbo. Aí a gente passa para a página 44, que a gente vai iniciar a nossa atividade do dia. Na primeira questão, tem um textinho aí, que é o texto do nome Fim de Semana na Fazenda. Vocês vão ler esse texto e vão responder as perguntas. A letra A diz assim: que diferença você consegue perceber entre a pronúncia do avó e do avô? Qual a diferença que existe nas duas? Uma vai ter um som o quê? Mais aberto e a outra vai ter um som mais fechado. Aí vocês vão identificar qual das duas tem um som aberto, qual tem um som aberto, qual tem um som fechado, certo? Em relação à notação léxica que a gente aprendeu hoje. A letra B diz assim: em que palavras do texto a letra C possui um som de S, como em doceria? Em qual palavra aí ela vai ter o C, ele vai ter um som de S, certo? Letra C diz assim: que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vi? A gente tem 3 sinaizinhos aí, vocês assinalam qual é que a gente usa para fazer a ligação dessas palavras. Letra D: marque a palavra abaixo que possui a vogal A com o som nasal, como na palavra pão. Qual dessas palavras tem aí embaixo? Tia, prima ou irmão vai ter um som nasal da mesma forma que acontece com a palavra pão. Qual é a notação léxica que a gente usa que torna a palavra que deixa a palavra com um som nasal? Segunda questão: complete as frases de acordo com cada notação léxica. A gente tem aí algumas afirmações sobre cada notação, informações sobre elas, e vocês vão identificar qual é a notação que ele está falando, certo? Aí tem a letra A, B, C e D. Vocês completam aí. Na terceira questão, que é a última da nossa atividade de hoje, ela diz assim: coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. Vocês têm 3 frases aí, e algumas palavras estão sem a notação léxica, sem o acento gráfico. E vocês vão olhar aí quais são e vão completar de acordo com o que a gente aprendeu hoje. Vocês conhecem da palavra, como é que se escreve, certo? Então, completem todas essas letras e mais tarde daqui a pouco a gente volta com a nossa correção.